ou menina. O que nos define, ainda antes de nascermos, é o género. Condiciona a escolha do nome e a forma como os outros nos veem. O Simão nasceu com um corpo feminino. A primeira memória que eu tenho não é minha, é um relato da minha mãe a dizer que com 2 anos comecei a pedir que me chamassem com um nome masculino, específico, que eu escolhi na altura. E como é que as pessoas reagiam a isso? Faziam-te à vontade? Isto foi dentro do ambiente familiar, ainda muito pequeno e muito protetor, portanto houve alguma surpresa, mas não foi dado grande importância. A Carla nasceu com um corpo masculino. O primeiro dia de aulas foram os meninos para o recreio dos meninos e as meninas para o recreio das meninas. O recreio era dividido por uma linha de pedrinhas simbólica, que obviamente a pessoa podia passar para o outro lado, não impedia a passagem, não de um ponto de vista físico, mas de um ponto de vista, simbólico. E então o meu primeiro ato instintivo, quando sempre para o recreio, foi ir para o recreio das meninas, das raparigas. Uma infância assim é feita de muitos silêncios e mentiras. Tentei arranjar estratégias, uma delas foi começar-me a apresentar a pessoas que não fossem do meu meio como menino. Por exemplo, se eu fosse de férias para o Alentejo, os meninos que eu conhecesse no parque de campismo, eu apresentava-me como menino, porque eles não andavam comigo na escola, não iam descobrir. E foi assim desde muito de ter a idade, de 4, 5, 6 anos. Tornou-se uma espécie de assunto tabu em casa e sempre que eu, de alguma forma, queria fazer alguma atividade ou mostrava alguma coisa de mim que não era de rapaz, que não era aquilo que eles estavam à espera, viam como um sinal de ali de um problema e de alguma forma me castigavam, me deixavam de dar atenção para saber que aquilo não era correto. O tratamento da transexualidade ou disforia de género passa na maior parte dos casos pela adaptação do corpo. Em Portugal, as cirurgias para a mudança de sexo foram autorizadas a partir de 1995. No caso masculino para feminino, teremos dois atos cirúrgicos, ou um conforme os casos para o aumento mamário, e depois uma cirurgia bastante mais demorada para transformar a parte genital de masculino para feminino. Transformar um corpo de feminino para masculino é mais complicado. Depois da remoção das mamas, do útero, dos ovários e depois do encerramento da vagina, são necessárias mais 2 ou 3 cirurgias para construir o pénis. O Simão já esteve 4 vezes no bloco operatório e ainda tem de lá voltar. A nível de dor, não é muito sofrido porque está lá a alegria e a satisfação e o fim de uma luta toda por trás. Portanto, o bem-estar psicológico e emocional acho que supera essa dor. A Carla já tem a primeira cirurgia marcada. Decidiu fazer a transformação nos Estados Unidos. Nas mulheres transexuais, nem sempre a terapia hormonal consegue dar um aspecto imediatamente feminino. Os homens transexuais, sim, felizmente. Mas nas mulheres transexuais, nem sempre isso acontece. É necessário as cirurgias de feminização facial, como a rinoplastia, como a reconstrução do maxilar, a correção do maxilar e da testa, e que não são contempladas pelo Serviço Nacional de Saúde. E também a eletrólise para remoção do pelo facial também não é contemplada pelo SNS. E, portanto, mesmo que quisesse, não os poderia fazer em Portugal. Os carnavais da infância ilustram a forma como o Simão viveu num mundo à parte, antes de saber que não é o único a estranhar o próprio corpo. Usar roupa interior que ninguém via, mas que eu sabia que lá estava. A roupa interior feminina era uma coisa angustiante e mesmo causava grande embaraço e vergonha. A preocupação de estar sempre constantemente a encurvar o corpo para esconder o peito, a ver de onde bate o vento, para ver se o vento não está a puxar a camisola para trás, para que possa evidenciar o peito.
Era assim, constante preocupação nas coisas mais pequenas do dia-a-dia. Estar na escola e ter que ir à casa de banho. E agora, toda a gente espera que eu entre naquela casa de banho, mas eu lá, na casa de banho das meninas, não me sinto bem, não, vou ter vergonha, não é ali. E por outro lado, que coragem teria eu de ir às dos rapazes, se alguém me lá apanhasse, tu não devias estar aqui, e ainda havia confusão. Portanto, era uma preocupação constante, assim, um tormento. Na infância, eu gostava de ter o cabelo comprido. E as pessoas iam como menina, e isso foi mais ou menos assim até aos 12, 14 anos. E obviamente sentia-me toda feliz da vida quando isso acontecia, aproveitava a ocasião. E só me sentia mal quando, por exemplo, estava na companhia dos meus pais, por exemplo, vinha a minha mãe e estava alguém a dirigir-se a mim, a tratar-me como uma rapariga, e a minha mãe dizia, não é uma rapariga, é um rapaz. Psiquiatria comunitária. A transformação começa por uma avaliação psicológica que, em média, dura 2 anos. No Serviço Nacional de Saúde, essa avaliação é feita nas consultas de sexualidade dos hospitais Júlio de Matos, Santa Maria, Santo António e hospitais da Universidade de Coimbra. É uma situação rara, digamos que não é assim tão frequente. A prevalência, dizem alguns estudos e alguns autores, que é de cerca de 1 caso para 50 mil pessoas. Portanto, ao longo dos últimos 5 anos, eu penso que teremos seguido algumas dezenas, 40, 50 no máximo. A avaliação é demorada porque é necessário despistar outras condições ou patologias. O diagnóstico tem de ser confirmado por uma segunda equipa de psiquiatras, o que leva os hospitais a trocarem processos entre si. Antes de procurar a ajuda dos médicos, o Simão tentou assumir o corpo feminino com que nasceu. Foi quando entrou para a faculdade. Decidi forçar uma identidade feminina com comportamentos e atitudes. Vou criar uma personagem e vou-me aproximar das mulheres, vou-me tentar incluir num grupo de mulheres para perceber como elas funcionam, para perceber as dinâmicas das relações, como elas reagem perante as diversas situações, para ver se há qualquer coisa em mim, então, qualquer coisa com o qual me identifique, como feminina, qualquer coisa de feminino que eu conseguisse. Mas pronto, não resultou, foi um desastre. O Simão é heterossexual, a Carla não, e diz que foi por causa disso que a primeira consulta de psiquiatria não correu bem. Começou-me a perguntar na minha sexualidade, porque eu pensei que ele estivesse a referir-se à minha orientação sexual. Eu disse, sou lésbica. E ele disse, mas isso não é possível. Isso não é possível. E eu, desculpe, doutor, mas entre um quarto ou um terço das pessoas transexuais são homossexuais ou bissexuais. E os estudos é isso que mostram. E ele disse, ok, mas não há cá disso em Portugal. E depois, no fim da consulta, o que ele me disse, ok, pronto, isto não elimina a partida, a minha orientação sexual, mas eu saí de lá realmente muito em baixo, e porque aquela primeira tentativa de um contacto de alguém que me pudesse ajudar falhou. 3 anos depois, a Carla está pronta para a fase cirúrgica. Esse é um passo que em Portugal depende da autorização da Ordem dos Médicos. De 2001 a 2008 foram autorizadas 35 cirurgias. Em 70% dos casos, o género é à partida feminino, o que contraria a média mundial. Quem decide transformar o corpo abdica da capacidade de reprodução e corre riscos, entre os quais o de ver diminuída a função sexual. Muitas vezes aceitam poder perder alguma funcionalidade, mas conseguirem realmente aproximar-se mais em termos de fenótipo do sexo a que sentem pertencer. Numa fase anterior, eu gostava de deixar claro que aqui a orientação sexual não tem nada a ver com este problema. A palavra engana. Pois, e muitas pessoas confundem as duas situações, e a grande maioria destas pessoas, depois deste processo de transição, são heterossexuais, portanto, sentem-se atraídas pelo outro sexo. No Hospital de Santa Maria foram já transformados 4 casos de masculino para feminino. O
feedback que tenho é que está tudo perfeitamente a funcionar bem, em termos de sensibilidade, em termos de lubrificação até, não precisam estar a fazer com lubrificar-se nem nada, e tudo está a funcionar perfeitamente bem. De feminino para masculino, as limitações provocadas pela transformação são maiores. O pénis que se faz não é um pénis que tenha ereções, como uma ereção normal de um pénis. É um pénis que, pronto, é daquele tamanho e daquele tamanho fica. Claro que conseguimos dar-lhe uma certa rigidez com um enxerto de cartilagem, por exemplo, que tivemos nas costelas, e pode chegar com uma certa rigidez e, portanto, dá para penetração, dá para o ato sexual, sem problemas nenhuns. Quanto à sensibilidade, pois acabam por ter sensibilidade nem todo esse pénis que se faz, uns meses depois de ser feito, mas no dorso do pénis, desse pénis que se fez, junto à base, e aí depende do tamanho do clitóris que a gente pode obter, fica a glândula do clitóris ali à superfície. Portanto, aí tem a sensibilidade que tem no clitóris. Antes da fase cirúrgica, os transexuais são também acompanhados pela especialidade de endocrinologia. Têm de tomar hormonas. O Simão recebe uma injeção intramuscular de 3 em 3 semanas. A partir da primeira injeção, nunca mais tive o período menstrual. A segunda característica que se começou a notar foi a voz. Talvez 2, 3 meses de tratamento começou a voz a sofrer modificações e alterar para um timbre mais grave. Talvez um ano e meio, 2 anos depois de começar o tratamento, começam então a ser mais visíveis os pelos faciais e, aliás, a pilosidade pelo corpo todo no geral. Quando o corpo assume por fim o género que o cérebro reconhece como seu, começa a última batalha. Os transexuais têm de interpor uma ação contra o Estado português para verem alterado o género nos documentos de identificação pessoal. Não existe legislação específica para esta questão. E, portanto, não há nada na lei que contemple esta possibilidade, efetivamente, do conservador do registro civil, perante determinados factos, ou perante, por exemplo, uma certidão, um certificado médico, alterar essa, porque não existe nenhuma lei que o permita, nem que permita, nem que proíba. E então, de facto, através da ação judicial, o que se vai pedir é que o juiz, perante os factos que lhe são dados a conhecer e que são provados nessa ação, se coloque no papel do intérprete, do legislador. É necessário apresentar testemunhas, relatórios médicos e, em alguns casos, é pedido um exame físico, que é feito pelo Instituto de Medicina Legal. O cirurgião Décio Ferreira já testemunhou em vários processos. O diagnóstico está feito. Eu não me ponho a julgar nada. Agora, também, não é um juiz que tem capacidade de fazer um diagnóstico complexo, psiquiátrico. Não é. E, portanto, não tem nada. É uma situação que eu, se fosse juiz, sentia mal, quer dizer, ter que estar ali a fingir que estou a fazer um diagnóstico médico. É caricato, pelo menos. Quando correm bem, estes processos demoram cerca de 1 ano e meio. A maioria tem um resultado favorável para o requerente. O Simão está à espera de ser chamado pelo tribunal. Entretanto, sempre que tem de apresentar o bilhete de identidade, tem também de dar muitas explicações. As pessoas mostram-se muito compreensivas e muito solidárias e costumo ouvir comentários do género que chatice este nosso país. Portanto, acabam por apoiar e interessar-se e aproveitam, tiram uma ou outra dúvida que têm. A Carla acredita que assumir a homossexualidade perante o tribunal pode confundir os magistrados
e dar origem a uma recusa. Não vou poder falar de que gosto de artes marciais e de musculação e outras coisas que não são assim muito menina. Portanto, vou ter de fazer ali uma espécie de farsa para o tribunal poder reconhecer a minha identidade. Vou cometer conscientemente perjúrio em tribunal. E se nós vivêssemos num Estado de Direito, eu de alguma forma podia me sentir incomodada com isso. Mentir sobre a minha orientação sexual e sobre a minha maneira de ser e muitas outras coisas. Mas como vivemos num Estado, que é um Estado tirano, que não reconhece a identidade destas pessoas, que as despreza completamente, que não se dá ao luxo de reservar 5 minutos na Assembleia da República para ler uma proposta de lei de identidade de género e aprovar, então aí eu não tenho qualquer problema em ir mentir num tribunal. Eu compreendo que o legislador, no fundo, não entenda como urgente legislar sobre esta matéria. São muito poucos os casos que se apresentam. É, exatamente. Primeiro, também não existem, tanto quanto eu sei, muitas legislações a nível internacional que regulem esta matéria. Depois, porque existem poucos casos, ou seja, não existem, no fundo, legisla-se para um determinado número de situações quando tal se justifica. É um facto que me dirá, existem casos de facto. Mas também os nossos próprios mecanismos judiciais podem dar resposta. Essa resposta não agrada a quem acredita ter nascido no corpo errado. Uma condição para a qual a ciência ainda não tem uma explicação definitiva. Estas situações, no fundo, são malformações congénitas. O que é? As pessoas estão habituadas a que uma malformação congénita tem que ser, ou o lábio está aberto, ou a fenda que está, ou nasceu com olho a menos, ou com braço a menos. Agora, nascer com um cérebro masculino num corpo feminino, o cérebro não se vê, portanto não é malformação congénita, é maluqueira. É que as pessoas dizem, quando não. Nunca houve qualquer intervenção psicoterapêutica, psicanalítica ou de outro tipo que fizesse reverter uma perturbação de identidade de género. Provavelmente durante a vida fetal alguma coisa acontece que tem a ver ou com já a genética ou então com o ambiente endocrinológico que leva a esta perturbação. Ao certo, ainda não há nenhum estudo que demonstre que é esta a razão ou outra. O Simão não está à procura de explicações. Acima de tudo, preocupa-se em manter a família informada sobre as várias etapas da transformação. Os pais culpam-se logo, a culpa é minha. A culpa é minha ou pela educação, ou porque não o gerei como deve ser, a nível biológico, porque fui eu que lhe causei este sofrimento. Mas isso também, creio que terá ficado esclarecido na altura, porque é uma mensagem importante que eu tinha necessidade de passar. Eu não culpava ninguém. Isto foi uma coisa que me aconteceu a mim, tal como poderia ter acontecido a outra pessoa qualquer. A Carla também não está preocupada com as causas. Conseguiu que os pais compreendessem e aceitassem a vontade de ser mulher. Hoje em dia não é todo um assunto tabu, pelo contrário, falo quando quero falar, quando preciso, sei lá, desabafar alguma coisa. Chego a casa e conto à minha mãe o que se passou e aquilo que está a acontecer em termos de tradição e já estamos mesmo completamente à vontade para isso. O Simão tem um emprego e a Carla é estudante. Vencida a confusão da infância e a angústia da adolescência, tem agora a possibilidade de serem quem sempre foram.